Sessão solene do Congresso Nacional celebra o bicentenário da independência do Brasil. Congresso inaugura a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento. Olá, hoje é quinta-feira, 8 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Hoje, dia seguinte ao 7 de setembro, uma sessão solene no Congresso Nacional celebrou os 200 anos da independência do Brasil. Dia de celebração, tempo firme em Brasília, chegada de comitivas estrangeiras, chefes de Estado de 3 países irmãos, Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, representantes do corpo diplomático, autoridades da nossa República, ex-presidentes. Depois do Salão Nobre e da inauguração da exposição Independência, a sessão teve início no plenário da Câmara. Todos de pé, o hino nacional veio na voz de Fafá de Belém. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido. O presidente do Senado destacou o legado desses 200 anos, a busca e a conquista de direitos em meio a sobressaltos e muita luta. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou a coincidência do bicentenário com a realização das eleições gerais no Brasil. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não podemos perder de vista nosso passado. Se não analisarmos o nosso passado, não teremos a consciência crítica dos nossos problemas e, por não os entender, nunca vamos superá-los. Outros oradores falaram sobre o fortalecimento da sociedade civil, da democracia, da relevância dos povos originários e do legado que recebemos de Portugal. Que é um momento para refletirmos também aquilo que nós herdamos de Portugal e que precisamos nos manter fiéis. Aquilo que de bom, aquilo que de valoroso também nós recebemos de Portugal, diante da presença do presidente Marcelo. O grande testamento de Portugal para o Brasil é a nossa vocação para a unidade. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a independência do país veio a acontecer em boa hora, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Ele expressou gratidão à caminhada da nação brasileira, exemplo para outras nações que hoje compõem a comunidade dos países de língua portuguesa. Agradeço-vos o ter sido farol pioneiro para as independências de outros Estados irmãos da nossa língua comum, aqui presentes e solidários no assinalar desse passo precursor. Na saída da solenidade, o presidente do Senado deu uma entrevista coletiva e respondeu sobre a ausência do presidente da República, Jair Bolsonaro, nessa comemoração do bicentenário da independência no Congresso.
Para toda e qualquer solenidade, ao convite, aquele que é convidado tem a liberdade de decidir se vem ou não. Até o início da sessão, havia confirmação do presidente Jair Bolsonaro, da presença nessa sessão solene, uma sessão solene que eu reputo muito importante para a vida do país, a celebração do bicentenário da independência, onde participaram os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República de Portugal e outros chefes de Estado. Então, naturalmente, que o nosso desejo, quando encaminhamos o convite ao presidente Bolsonaro, é que ele pudesse estar presente e, naturalmente, seria muito bem-vindo, como sempre foi, no Congresso Nacional. A opção de não vir, obviamente, tem que ser indagada a ele da motivação, de modo que, obviamente, faz falta a presidência da República presente numa sessão solene de comemoração do bicentenário da independência, em especial quando haja a contraparte presente, que é o presidente de Portugal. Como parte da comemoração de 2 séculos da independência, foi aberta nesta quinta-feira, no Congresso Nacional, a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento. A mostra foi organizada pelo Museu do Senado e pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados. A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento é uma síntese da conquista dos direitos civis, políticos, sociais, étnico-raciais e coletivos ao longo de 2 séculos. A conquista da cidadania é retratada em imagens, símbolos nacionais, depoimentos de historiadores e lideranças de diferentes segmentos da sociedade. O grande desafio foi traduzir as transformações de um país de enorme complexidade num percurso com avanços e retrocessos. Tem 200 anos de história. Esses 200 anos foi assim, um extrato muito enxuto dessa passagem na história, porque o nosso foco nessa exposição foi um olhar democrático sobre a interação entre a participação popular e o Congresso Nacional. Então, como deputados e senadores reagem aos anseios da população e o resultado do que eles fazem, como reflete na população. A maior parte desse acervo é do próprio Senado e da Câmara dos Deputados, que tem um arquivo e uma biblioteca muito ricas e documentaram todo esse processo histórico. Mas nós estivemos em museus e arquivos de outras instâncias. Fomos ao Arquivo Nacional, fomos ao Museu Imperial, fomos ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fomos ao Museu Nacional da República, fomos em várias instâncias para, a partir daí, escolhermos um pouco do que pudesse ilustrar a nossa história. Embora nós tenhamos uma grande fonte, muitas vezes um fotógrafo, um ilustrador ou um desenhista pode estar num outro veículo, né? Ou até ser particular. Então é importante, para fazer um apanhado mais rico, mais generoso, nós também visitarmos outras instituições que foram parceiras e cederam o direito de uso dessas imagens. Hoje, podemos notar que a independência do Brasil foi um movimento amplo que reuniu indígenas, mulheres, escravos recém-libertos e que foi essa conjugação e a própria discussão dos modelos de Brasil nas províncias que fez a nossa independência. A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento fica aberta até o dia 1º de dezembro no Salão Negro do Congresso Nacional e pode ser visitada das 9 às 12 horas e das 13 às 18 horas de segunda a sexta e das 9 às 17 horas aos sábados e domingos. Tomou posse hoje o empresário Júlio Ventura como senador pelo Ceará. O titular, Cid Gomes, se licenciou por 121 dias. A governadora do Ceará, Isolda Sela, acompanhou a posse de Júlio Ventura, que é o segundo suplente de Cid Gomes. Nascido em Fortaleza, Júlio Ventura é dono de concessionárias de automóveis. Filiado ao PDT, Júlio ressaltou o momento de efervescência política no país devido à proximidade das eleições. Ele prometeu honrar o cidadão brasileiro, e em especial os cearenses, nos 4 meses de mandato que tem pela frente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrou na terça-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para discutir uma solução para o piso nacional da enfermagem. Durante um encontro, o presidente do Senado defendeu o pagamento do piso salarial nacional de enfermagem, que foi suspenso por decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso. O piso nacional da enfermagem nasceu no Senado Federal,
foi aprovado amplamente no Senado e na Câmara dos Deputados, sancionado pelo presidente, e é evidente que o Congresso Nacional deseja ver aplicado o piso o mais rapidamente possível, porque isso decorre da lei. Diante dessa judicialização e dessa decisão, isso faz nascer mais do que nunca um senso de urgência na solução daquilo que se aponta como necessário nesse momento, que é a fonte do custeio necessário para conter ou para reparar o impacto financeiro do piso nacional da enfermagem. Algumas iniciativas podem ser desde já adotadas, as que nós conseguimos ventilar já nessa reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso, é o projeto da desoneração da folha de pagamentos dos hospitais. Isso pode reparar ou compensar o impacto financeiro da fixação do piso nacional da enfermagem. Pacheco comentou também sobre a possível devolução de 2 medidas provisórias que dificultam recursos para ciência e cultura. O presidente do Senado afirmou que a devolução de medidas provisórias é algo excepcional, mas destacou a importância de que as leis votadas pelo Congresso sejam cumpridas. Uma das medidas adia para 2024 o início do cumprimento das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. A outra permite o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essa é uma avaliação que ainda não foi feita de devolução, mas também, por outro lado, nós votamos 2 leis aqui no Congresso Nacional, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, e nós queremos vê-las cumpridas, de modo que isso também acaba por inaugurar, de novo, uma nova conversa com o Ministério da Economia para poder termos o espaço fiscal necessário, os recursos necessários para poder fazer valer esses programas na realidade. A questão da medida provisória, de devolução, de apreciação, de rejeição ou de aprovação, isso passa a ser um detalhe. O que nós vamos fazer é uma discussão com o Ministério da Economia para encontrarmos ainda esse ano a solução para esses programas que nós votamos, que teve a unanimidade praticamente do Congresso Nacional e que nós queremos o espaço orçamentário necessário para cumprir para bem da cultura. E foi assinado na terça-feira um convênio de cooperação entre o Senado Federal e o Grupo Bandeirantes sobre conteúdo do bicentenário da independência do Brasil. O objetivo do acordo é compartilhar conhecimentos e informações para a promoção de materiais e atividades culturais que serão realizadas nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Na ocasião, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, destacou algumas dessas celebrações. Temos muitas celebrações do bicentenário da independência do Brasil, uma delas, repito, é a sessão solene do dia 8, aqui no Congresso Nacional, muito marcante para a celebração dessa data histórica para o Brasil, e todos esses outros eventos que estão sendo merecedores de uma muito competente cobertura da Rede Bandeirantes. O presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, e o senador Randolfo Rodrigues, presidente da Comissão Curadora do Bicentenário da Independência no Senado Federal, ressaltaram a importância da parceria na busca por uma reflexão histórica sobre o Brasil. As experiências que existem anteriores de caída de audiência quando você vai tratar de um tema dessa profundidade. Mas eu acho que tivemos a felicidade de encontrar um linguajar mais simples e contando a história com naturalidade. E fez um efeito inverso. Subia a audiência do Jornal da Band quando entravam e quando entram as séries. O que quer dizer que tem uma demanda reprimida. Tem uma vontade das pessoas saberem. Aliás, eu acho que a nossa história ainda precisa ser recontada. Ao longo desse tempo, nós temos um conjunto de realizações que eu acredito que são no sentido não somente de celebrar, mas de refletir o que nos constitui há 200 anos como nação. Eu acho que a centralidade desses 200 anos é a partir do que nós estamos fazendo agora e da reflexão de como nação chegamos até aqui, o que faremos nos 200 anos que virão, no tempo que virá.
O presidente do Senado se reuniu também com representantes da CUT e da Federação Única dos Petroleiros na terça-feira, com participação do senador Jean Paul Prats, que é líder da minoria no Senado. Os petroleiros manifestaram sua preocupação com o que chamam de política de criação artificial de subsidiárias da Petrobras. Os petroleiros temem que isso seja uma estratégia do governo para vender a maior parte do patrimônio da Petrobras sem autorização do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco se comprometeu a estudar a questão e iniciar conversas com o Supremo Tribunal Federal. Cientistas políticos dizem que a taxa de reeleição em outubro para o Congresso será alta. Isso porque a onda antipolítica teria perdido força. O Senado terá votação para 1/3 de sua composição, ou seja, 27 cargos de senadores vão estar em disputa. A cada 4 anos, os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Diferente dos deputados eleitos pelo sistema proporcional, os senadores são escolhidos pelo sistema majoritário, ou seja, ganha o cargo o candidato que conseguir maior número de votos no estado. Cada estado e o Distrito Federal elegem 3 representantes para um mandato mais longo, de 8 anos. Este mandato de 8 anos é conferido ao senador exatamente para lhe dar maior autonomia, sobretudo nos momentos de crise que o Brasil já enfrentou ou que possa vir a enfrentar. Portanto, eu tenho mandatos mais alongados do que de deputados federais. A renovação das cadeiras também não é como na Câmara, que elege 513 deputados a cada eleição. O Senado renova de forma alternada 1/3 da casa numa eleição e 2/3 na eleição seguinte. Ou seja, em uma eleição, o Estado elege 1 senador e na eleição seguinte, 2 senadores. Essa renovação de 1/3 e 2/3 para um mandato de 8 anos vem lá da Constituição de 1946, né? Teve essa ideia, ao mesmo tempo, da gente ter um mandato muito longo para garantir a estabilidade desse sistema, né, dessa casa, mas ao mesmo tempo para garantir uma certa renovação dessa casa, tendo em vista que esse mandato é muito longo. Isso é muito comum nos sistemas bicamerais, principalmente sistemas bicamerais que estão dentro dessa lógica federalista, né, esse mandato do Senado mais longo, de 8 anos, justamente para garantir essa estabilidade para o sistema, mas ao mesmo tempo garantindo essa renovação da casa, mesmo que não seja uma renovação integral, por completo. Nas últimas eleições, em 2018, foram eleitos ou reeleitos 54 senadores, 2/3 da casa. Este ano estarão em disputa 27 vagas, 1/3 das cadeiras. Nas eleições de 2018, das 54 vagas, 46 foram preenchidas por nomes novos, ou seja, nomes que não estavam disputando reeleição. Uma renovação histórica de 85%. Em relação ao Senado como um todo, essa renovação foi de 61%, a maior mudança na história da instituição. E o que esperar das eleições deste ano? Em 2022, a gente vai encontrar um cenário um pouquinho diferente daquele de 2018. Essa onda da antipolítica que fomentou as eleições de 2018, essa questão da renovação, ela parece ter arrefecido um pouco, de acordo com o que sinaliza as últimas pesquisas. Eu acredito que para 2022 a tendência é ter, uma maior taxa de reeleição se comparada às eleições de 2018 e principalmente por conta desse arrefecimento dessa onda da antipolítica, principalmente por conta disso. Mas, afinal, qual o papel de um senador? Por que um cargo tão disputado? Num sistema bicameral, tanto senadores quanto deputados têm a função de legislar, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Mas algumas funções são privativas dos senadores, como, por exemplo, aprovar a indicação de autoridades como ministros dos tribunais superiores e dirigentes de agências reguladoras, autorizar empréstimos no exterior da União, estados e municípios e julgar, quando necessário, crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, por ministros de Estado, ministros do STF,
pelo Procurador-Geral da República, pelo Advogado-Geral da União ou por membros do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Erroneamente, as pessoas falam que o Senado é uma casa revisora e a Câmara é uma casa iniciadora. Não é necessariamente sim, o Senado ele não tem atribuições de ser meramente uma casa revisora. Na verdade, ambas as casas funcionarão como casas revisoras a depender de onde se inicia a legislação, ou seja, para os atos iniciados no Senado, a Câmara se tornará a casa revisora e para os atos que são iniciados na Câmara dos Deputados, o Senado será a casa revisora. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.